Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já gostei de algumas atividades que eu vi do Diário do Silêncio, né? E aí, eu quero saber que lobo que vocês andam alimentando aí, hein? Quero saber se vocês andam alimentando o lobo nervoso ou o lobo calmo. Como é que andam as coisas por aí? Tudo bem? Tudo calmo? Ou tudo nervoso? E aí eu também, né, quero dar uma dica para os pais, né? Comecem a cobrar das crianças, ó, quando estiver fazendo alguma coisa que não é para fazer, pergunta para eles, ó, que lobo que você anda alimentando aí, né? Bom, hoje nós vamos para as nossas atividades. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Adorei o bottom que vocês receberam lá da gincana. Vocês viram, gente, que nós arrecadamos mais de 1 tonelada. Viram isso, gente? 1 tonelada são 1.000 quilos. Olha que bacana, né, gente? Nosso muito obrigada a todos vocês, tá bom? Super beijo mesmo. Muito obrigada. As crianças do lar agradecem, os pais lá, os responsáveis pelo lar também estão todos muito felizes e contentes, tá bom? Super beijo. Bom, então vamos lá, né? Para as nossas atividades. Hoje é dia 11 de novembro de 2020 e hoje a gente vai assistir um pedacinho, trechos do vídeo Divertidamente, né? Nós já falamos na aula anterior sobre as emoções, né? De vez em quando a gente fica nervoso, de vez em quando a gente fica alegre. Nós vimos lá várias emoções, a raiva, nós vimos a alegria, a tristeza, né? Que já apareceram lá na outra atividade. A gente viu também que se a gente mantiver nossa mente atenta, a gente começa a perceber o que está acontecendo com a gente. E aí, se a gente percebe tudo isso, fica fácil para a gente começar, né, a lidar e falar com as nossas próprias emoções. E, ó, eu estou ficando nervoso, sinal que eu estou alimentando o lobo errado, né? Então, eu preciso parar. O que eu faço? Eu paro, né? Eu respiro, eu penso e eu falo, né? Falar sobre as suas emoções e não bater, né? Chorar, gritar. Bom, então a ideia é essa. Então vamos lá. A gente vai assistir um pedacinho do filme, não tem som, eu vou traduzir para vocês, tá bom? Vou traduzir esse pedaço. Vou colocar aqui. Deixa eu ver qual que é, hein? Acho que é esse aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Vou falando. Se for preciso, eu vou parando, tá? Às vezes sentimos coisas que não sabemos explicar. Pode ser uma emoção de medo perante o que é diferente ou desconhecido. Pode ser uma emoção de raiva. Se algo não acontece como desejamos, ou se nos obrigam a fazer o que não nos agrada. Por vezes, quando menos esperamos, surge a tristeza perante o que nos parece injusto, ou se perdemos o que gostamos muito. Felizmente, existe também a alegria, que desperta como uma música legal.
ou com cenas que curtimos, incompreendidos, protegidos, divertidos, perdidos. Se permanecermos serenos em silêncio, descobrimos uma solução, encontramos a coragem e cuidamos da nossa emoção. Então, né, as emoções estão todas aí. O dia a dia da gente, ele é composto, né, de emoções a partir de tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, tem horas que é necessário, né, nós pararmos e ficarmos em silêncio para refletir um pouco sobre todas as coisas que acontecem, né? Bom, então aqui na nossa atividade, a gente vai permanecer agora um tempo em silêncio. Eu vou colocar aqui um outro vídeo e vocês vão prestar bastante atenção, ok? Deixa eu ver aqui onde é que está esse vídeo. Não está aqui. Então, eu vou procurar, tá bom? Para colocar aqui para vocês. Tá aqui. Então, nós vamos permanecer um tempo olhando fixamente para esse vídeo e vamos ouvir o som, tá bom? Depois vocês vão me dizer como é que vocês se sentiram, tá? Então, vamos lá? E aí? A pergunta é, né? Vocês conseguiram? Vocês conseguiram ficar quietos e tentar relaxar, ficar relaxados? Será que vocês conseguiram prestar atenção no som, né, que estava tocando ali? Bom, eu quero que vocês me coloquem aqui, ó, né? Como que você se sentiu nesse momento, né, de relaxamento aí? Então, vocês podem marcar um X, de que forma, né? Se vocês se sentiram com raiva, se houve, assim, um sentimento de amor, de tranquilidade ou de tristeza, tá bom? Esse aqui é um ditado ao contrário. Esse aqui eu coloquei as palavras, né?
Ó, porque a gente está falando aqui de coragem, né? De profissões que exigem coragem. Porque, assim, como nós vimos no vídeo anterior, quando a gente silencia e a gente começa a olhar para dentro da gente, vem um sentimento que vai nos ajudar a lidar com os outros sentimentos, que é a coragem, né? Então, a coragem vai chegar no momento que a gente precisa, que a gente mais precisa, né? E muitas profissões exigem coragem, né? E aí eu quero que vocês leiam o nome dessas profissões e que vocês desenhem. Então, agora eu não vou poder ler para vocês, que a ideia aqui é vocês lerem, tá? E aqui no final, né, eu queria saber, deixem escrito para mim, né, na hora que a mãe for postar atividade, se conseguiu ler, se teve dúvida em alguma sílaba específica, porque aí quando tem dúvida em alguma sílaba específica, a gente pode, né, falar mais sobre essa sílaba. Então, são 8 profissões, ó, que faltou o número 8. São 8 profissões que exigem a coragem o tempo todo dessa pessoa, desse profissional. Então, vocês vão ler e vocês vão desenhar para mim, tá bom? Aqui no terceiro, ó, rima com... O que rima com bombeiro? Chuveiro, mais o quê? Né? Vai pensar e vai colocar aqui. Então, olha só, o que rima com mergulhador? Grampeador, sonhador. O que rima com policial? Animal. Então, a gente já sabe que quando rima, termina da mesma forma, né? Então, vocês vão escrever 3 rimas para cada uma dessas profissões e escolher uma dessas 3 profissões aqui e fazer uma frase exclamativa, né? Frase exclamativa tem um ponto de exclamação no final e deseja entonar, né? Falar aquela frase de uma forma diferente. Bom, então é isso que vocês vão fazer no número 4. Número 5, numere as palavras de acordo com as profissões. Então, a profissão 1 é professor. Profissão 2, costureira. Profissão 3, sorveteiro. E profissão 4, cantor. Então, vocês vão ter que ler, que eu não vou ler. E vocês vão ver a qual profissão pertence, né, esses itens aqui. Então, vou falar o primeiro, ó. Gelo. De quem esse item é de qual profissão? É do professor? Às vezes tá? Quando cai, né? Tem que pegar um gelo. Vamos, corre na cozinha, pede um gelo para Reni, para a gente colocar aí nesse machucado. Bom, mas aqui no caso não vai ser do professor, não. É do sorveteiro. Então, vai colocar número 3 aqui, tá bom? Esse outro aqui, ó. Caderno. Ah, professora Ana, mas vamos supor, o cantor pode ter um caderno, o sorveteiro também pode. Bom, é para a gente ver o que é o mais adequado, né? Quando você pensa em caderno, você lembra mais de quem, né? Do professor. E aí vem aqui e coloca o número 1, tá bom? E vai fazer isso com todas esses outros itens aqui, tá? O que é coragem? Coragem é um moral forte perante o perigo, os riscos, a bravura, a intrepidez. Então, é quando a gente, né, a gente se mantém forte diante dos perigos que acontecem. Então, isso se chama o quê? Coragem.
ou então uma firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Então, a coragem é o que faz a gente enfrentar as situações difíceis que se apresentam na nossa vida, né? Bom, então agora a gente vai conhecer, de repente alguém até já conhece, uma história de coragem, tá? Eu vou mostrar aqui essa história narrada por uma criança bem pequenininha. Então tem que prestar atenção no que ele fala, tá? Então vou até aumentar o som aqui. Joia? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. O gato está aqui querendo aparecer, gente. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, vou colocar para vocês. É a história do Davi e do Golias. De repente, vocês já conhecem, já ouviram falar dessa história. Se não, vocês vão ouvir agora. É uma história de muita coragem. A história de um gigante que fazia parte de um exército e todo mundo tinha pavor desse gigante, né? Era um homem muito forte. E aí, todo mundo corria dele, tinha medo. Então, a gente vai ver quem é que conseguiu derrotar o Golias. Então, vamos lá. Vocês vão prestar muita atenção aí, tá? Um dia, os filhos de Jessé foram convocados para uma guerra, mas Davi não foi, porque todo mundo achava ele fracote e só sabia cuidar de ovelhas. Mas um dia, o pai de Davi pediu para levar comida para os irmãos dele lá no campo de batalha. E como Davi era obediente, ele fez o que seu pai mandou. Davi caminhou muito para chegar no campo de batalha. E quando chegou lá, teve uma decepção. Quando Davi olhou, eles estavam desesperados, correndo de um lado para o outro. Eles estavam com medo do gigante Golias. Davi viu seus irmãos correndo e perguntou: "O que está acontecendo?" Os irmãos de Davi estavam com tanto medo que nem pararam para falar com ele. Só disseram: "Corre, Davi!" E Davi saiu doido correndo para o acampamento. Quando Davi chegou no acampamento, eles disseram que os filisteus tinham um gigante que ninguém conseguia vencer. Eles olharam para o tamanho do gigante, mas eles esqueceram como Deus é maior, mais forte e invencível. Davi resolveu lutar sozinho. Aí o rei Saul pediu para pegar a armadura dele para colocar em Davi. Aí Davi falou: "A única proteção que eu preciso é a proteção de Deus e mais nada." Depois disso, ele foi até a beira do riacho catar pedrinhas. Depois foi lá onde o gigante Golias estava. Quando Golias viu Davi, ele começou a rir. O gigante falou que Davi não era de nada. Davi disse: "Eu não sou de nada, mas o Deus que está em mim vai lutar contra você." Davi pegou uma pedrinha, girou e pum! A pedra acertou bem na testa de Golias. O resto da história todo mundo já sabe. O que Deus mostrou para Samuel quando escolheu Davi para ser rei, ele não viu um menininho fracote, mas viu um gigante que confiava no poder de Deus para fazer qualquer coisa. Não foi o soldado mais forte e mais bonito que venceu Golias, mas também não foi Davi, muito menos aquela pedrinha. Somente a confiança no poder de Deus pode fazer de garotos fracotes com pedrinhas insignificantes derrubarem
os gigantes que surgem no nosso caminho. Que lindo, hein, gente? Viram? Então, é isso aí, né? Que legal, né? Como o Benício, né, que é o menino que narra a história, diz, né? Não foi, né, aquela pedrinha insignificante que matou o Golias. Também não foi o Davi quem matou Golias, mas foi Deus, né? A confiança em Deus. Olha que bonito, né, gente, essa história? E olha que história de coragem e de confiança em Deus, né? Passar essa mensagem para vocês, que é muito legal, né? Então, eu vou continuar mostrando aqui as nossas atividades, porque a gente hoje está falando um pouquinho de coragem, né? Então, a gente agora vai criar aqui os adjetivos para os personagens da história. Então, vamos pensar o Golias, né? Era o gigante, né? Como é que ele era, hein? Quais são as características? Vocês lembram na nossa aula passada, quando a gente falou dos lobos, né? Que eles tinham características. Então, por exemplo, um era invejoso, maldoso, não é isso? O outro não. O outro era calmo, doce, generoso, né? Estão lembrados disso? E aqui é a mesma coisa, né? Os personagens da história, eles têm também as suas características. Então, quais eram as características do Golias, né? Então, nós vamos escrever, tá? Vou ajudar vocês. Vocês podem escrever, ó. Ele era alto, né? Au, parece que é A e U, mas aqui é a letrinha L, A-L, alto, forte, aqui embaixo, ó, presta atenção aí, Arthur, ó, forte, né, forte. E também era ó, Arthur, ó, primeira NE, né? Depois que vem o R. Nervoso. E aí parece que é o Z, mas lembra da aula passada que a gente escreveu algumas características dos lobos, que eu falei para vocês, entre duas vogais, o S fica com som do Z. Então, nervoso é SO no final, tá? Se por um acaso alguma criança tiver, né, tiver apresentando alguma dificuldade específica, a toda hora ele escreve desse jeito e não escreve do outro. Pode me avisar, igual a Letícia fez aí, que eu tô, de vez em quando eu vou lembrar e falo, né? E agora nós vamos escrever as características do Davi, tá? Ele era corajoso, corajoso. E esse zo aí é SO também, tá? Que mais que ele era? Ele era obediente. Com O, hein, Vitor Hugo? Ó. Vitor Hugo. É a mesma coisa que O, tá? Obediente. Parece que só tem o T, mas tem uma letra escondida que todo mundo sabe qual é, né? Então, ele era corajoso, ele era obediente, né? E ele era uma coisa muito importante que todos nós devemos ter também, né? Ele era confiante, ele confiava em quem? Em Deus, né? Então vamos lá. E agora, M ou N? Vai depender do que vem depois. Fi. Ah, é P de pato, é B de bola? Não, então letra N. Confi. De novo, ó, M ou N? Vai depender da que vem depois. Confiante. É P de pato, é B de bola? Não, então a letra N de novo.
confiante. 4 pedaços, ó. Confiante. 4 pedaços. Então, vamos lá. Aqui, ó. Leitura de frases. Uma é uma pergunta, então tem que ler igual pergunta. Outra é uma afirmação e a outra é uma exclamação. Então, quero saber se vocês vão estar sabendo ler aí com essas pontuações. Então, aqui vai colocar, né? Li sozinho, li com pouca ajuda ou li com muita ajuda, tá bom? Aqui vocês vão colocar o alfabeto que corresponde, né? Então, essas aí são as letras minúsculas. Eu estou colocando de novo. Aqui em cima eu coloquei as letras minúsculas, né? Para vocês continuarem a entrar em contato com elas, né? Aqui também. Então, vocês vão colocar a letra maiúscula ao lado, mas não de mão, de máquina, né? No ano que vem, vocês vão começar a aprender a letra de mão, tá bom? Era para aprender esse ano, porém, a letra de mão é uma letra muito difícil de se grafar. E o que acontece? Quando a gente começa fazendo errado, depois para tirar é uma desgraça. Então, eu prefiro, né, esperar um pouco mais. E aí, o que vai acontecendo? Vocês vão se desenvolvendo cada vez mais na leitura e na escrita. E aí, depois é só fazer o quê? Passar para a letra de mão. Então, vocês vão colocar do lado da letrinha, né, a letra correspondente, ó. B. Aqui, ó, dá uma olhada no B e no D, tá vendo? Diferente. Eu costumo falar que o B tem uma barriga, B de barriga. O B tem uma barriguinha para frente, né? E o D, gente, tem um bumbum, ó, um bumbumzinho aqui para trás, né? Que aí a gente se liga e vê qual que é. Então, vocês vão colocar aí a letrinha, tá bom? E aqui, gente, vocês vão ligar os pontos e depois pintar. Vai começar, né, do 1 aqui em cima, ó. Do 1 começa aqui e aí vocês vão até o final, que é o 50 e é o 58, né? Então aqui vocês vão fazer o corpo, né, do Golias, do gigante, né? Depois vocês vão pintar. E por último, vocês vão fazer a atividade lá no Diário do Silêncio. Vocês vão parar um tempinho e vocês vão pensar nas características que vocês têm. Então, nós vimos lá que ó, o gigante era forte, era alto, era nervoso, ele era até preconceituoso, né? Porque ele achava que o Davi não era de nada, né? Já o Davi, ele era obediente, ele era corajoso, ele era confiante. Nós já vimos na aula passada que essas características em língua portuguesa, quando a gente fala quais são as características de uma pessoa, de um objeto, sei lá, né, de qualquer coisa, a gente chama essas palavras de adjetivo, né? Então, vocês vão pensar quais são as características, e para fazer isso tem que ficar um tempo refletindo, pensando quais são as minhas características. E aí você pensa. E depois que você pensa, você abra o seu diário do silêncio, tá bom? E depois que vocês abrirem o diário do silêncio, vocês vão escrever, tá? Vocês vão escrever pelo menos 5 características que correspondem a você. E vão fazer um desenho de vocês também, tá bom? Então, eu quero o desenho de vocês, a data, 11/11/2020, né? A data, pelo menos 5 características. Ah, professora, eu pensei em outras características, eu posso escrever? Deve. E depois dessa lista, lembrando que lista
Ó, é uma palavra em cada linha. Então, vai escrever a lista com as 5 características suas que você acha que você tem e vai fazer um desenho de si mesmo, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje. Façam aí com bastante capricho, bastante cuidado e continuem, ó, refletindo, né? Que a gente, certamente um dia, a gente vai mudar esse mundo aí, hein? Pode apostar. Um beijo para vocês, tudo de bom e até sexta-feira, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.